Já estamos de volta com o NETV e o SNTV para você que gosta de informação na web e informação com independência. Gilmar Carvalho, e as novidades desta quinta-feira? Meu caro André, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo agora. Não é bem uma novidade, mas é preciso ressaltar a questão que envolve o Tribunal de Contas do Estado e a eleição de um novo conselheiro. Lá no Tribunal de Contas estão dizendo, alguns, que a vaga de Reinaldo Moura a ser aberta no início de dezembro, com aposentadoria compulsória, só poderá ser ocupada por um novo conselheiro depois de resolvida a pendência judicial entre Suzana Azevedo e Belivaldo Chagas. E vou mostrar que esse pessoal está equivocado daqui a pouco. Daqui a pouco, portanto, vamos falar também do Trem da Alegria. Não é que o governo está com saudades das épocas, né? Das velhas épocas. E de quem combateu essa prática, não é? Exatamente. E já estão aí se preparando para fazer um belo Trem da Alegria. É muito emprego, em 2014. Por enquanto, o governo que disse que não tem dinheiro para registrar salário de servidor, que não tem dinheiro sequer para fazer a reposição de salário do servidor, esse governo continua nomeando em vez de reduzir despesas. Com certeza, daqui a pouco. E a gente fala aqui, você sabe, sempre em nome da construtora Celi, solidez e qualidade, e de Networking, escritório compartilhado. Um lugar especial para você trazer as suas reuniões, para você resolver os problemas da sua empresa com conforto e muita qualidade. Networking, escritório compartilhado. Mas, Gilmar Carvalho, essa questão do Trem da Alegria, eu não resisto. Eu comecei o dia lhe ouvindo. E é Trem da Alegria 2014. É um trem modelo 2014. Modelo 2014. Lançado antecipadamente em 2013. Tudo definido. Por isso que ontem, na Assembleia Legislativa, o deputado ficou nervoso com o nome de Gilmar Carvalho, né? E a minha consideração ao parlamentar é tão grande que eu me recuso a responder no mesmo nível com que ele tratou exatamente as minhas observações. É o mesmo, lamentavelmente, que é meu amigo, que disse recentemente no meu programa que eu sou uma das pessoas mais sérias da política que ele já conheceu, e eu sei que se trata de uma pessoa séria, mas é nervosinho, aí chama de capacho, essa coisa todinha e tal, e quem mais sabe que eu não sou capacho, exatamente ele. Por isso que o deputado ficou nervoso, mas nervosinho, porque percebeu que eu peguei exatamente naquilo que a oposição já devia ter pego há muito mais tempo. Ou seja, a construção de um trem da alegria já devidamente projetado pelo governo do Estado. Ô Gilmar Carvalho, quer dizer, o governo está querendo então contratar, terceirizando, é isso? Extinguindo cargos. O decreto que o governo assinou recentemente extingue cargos. Cargos na Fundação PNP, cargos na Secretaria de Educação do Estado, cargos na Casa Civil, e aí, na necessidade, o governo vem, aí contrata merendeira, o governo vem, contrata servente, o governo vem, contrata vigilante, e tudo vai ser dessa forma. 10 cargos para deputado A, 50 para deputado B, 300 para prefeito que tenha muita força eleitoral de município, seja lá qual for. Ou seja, um festival de contratações burlando a obrigatoriedade da realização do concurso público por cima ou debaixo das barbas do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? A velha prática. O pior é que na medida que as coisas vão se repetindo, elas vão se modernizando, né? É verdade. Quer dizer, e dessa forma, com a terceirização, fica difícil até para você localizar onde a coisa está pegando mais, né? É verdade, não tenho a menor dúvida disso. Agora, já está deflagrado o processo de escolha de quem vai assumir o lugar de Reinaldo Moura. Não deixaram nenhum homem se aposentar. Se aposenta em dezembro ainda, né? Deputado Luiz Mitidieri, meu amigo, Fábio Mitidieri, confirma aquilo que eu já divulguei aqui no NETV há mais de um mês. Por antecipação. Não é isso? Fábio Mitidieri disse na coluna do meu querido amigo Diógenes Brainer de ontem que o pai, Luiz Mitidieri, realmente é candidato a uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. E aí eu acrescento, repetindo o que eu disse há mais de um mês aqui no NETV, no SNTV.
Luiz Mitidieri já tem, inclusive, compromisso de alguns parlamentares de votarem nele para conseguir. Quer dizer, a conversinha de pé de orelha já começou, né? Que conversa. Mas me diga uma coisa, eu também ouvi e quero que você esclareça ao nosso telespectador que gosta de saber das coisas de forma antecipada e só sabe aqui, né? Exatamente. Existe um comentário de que a vaga de Reinaldo não poderia ser disputada ainda por causa da vaga em aberto que está sendo disputada por Belivaldo e Suzana Azevedo. O que é de verdade e como nisso se aí? Resolveu a situação de Cláudio Barbosa e Flávio Conceição? Exatamente. Porque isso São casos são semelhantes. Totalmente. E são pessoas que estão lá no Tribunal de Contas que espalham isso. Quando eu digo que são casos semelhantes, Clóvis, Flávio Conceição, Suzana Azevedo e Belivaldo Chagas, não estou me referindo a irregularidades, às acusações de que Flávio foi vítima, eu estou me referindo ao fato de que existe uma pendência jurídica, uma pendência judicial entre Clóvis Barbosa e a situação de Flávio Conceição, que não se resolveu até hoje. Está lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça. E a vaga de Reinaldo, quando o Reinaldo se aposentar compulsoriamente, ela será aberta automaticamente e não será auditor, como dizem algumas figuras do Tribunal de Contas, que vai assumir então a vaga. A vaga é da Assembleia Legislativa. O que eu entendo é que pode demorar, porque se a presidente da Assembleia é Angélica Guimarães e ela pleiteia a vaga, ela só vai botar para votar no dia que achar que pode ganhar. Como foi a questão da eleição da mesa, onde ela foi porque reeleita. ela não seria turno de colocar, então, no momento da sessão em que ela fosse perder. E aí seria com qualquer outro parlamentar. Né? Mas e aí? Quem apoia quem? Mitidieri e Angélica. Mitidieri vem como candidato do governo e Angélica como candidato da oposição. Se for, como no período em que eu estive na Assembleia, em que todos os deputados, todos, diziam que iriam votar em Angélica Guimarães, sem problema nenhum, não haverá problema. Mas eu acho que vai haver uma disputa. É verdade. E olha, e a maldade às vezes, né? O veneno vai caindo aqui. Quero ver qual é o carro da vez, né? Porque dizem que na Assembleia, toda vez que tem uma eleição, as Hilux começam a circular. Acho que vai ter disputa com o deputado da oposição sendo cantado para votar em Mitidieri e deputado do governo sendo cantado para votar em Angélica. Porque ela está muito bem com os parlamentares. Com certeza. Vai ser um negócio interessante, né? Nada como uma boa disputa de bastidores para a gente ver o cascalho rolar, né? E como rola, hein? Tem uma outra informação, o Tribunal de Justiça até hoje não publicou a decisão favorável a Suzana Azevedo contra Belivaldo Chagas. Ainda não? Não. Ou seja, primeiro o tribunal tem que publicar no Diário de Justiça, no Diário Oficial. Depois, a Assembleia Legislativa vai comunicar oficialmente a Jackson Barreto. E depois disso, conta-se o prazo de 20 dias. Certo. Bem, para Jackson nomear a Suzana. Inclusive, eu estive com... Enquanto isso, enquanto isso, Belivaldo, assim que houver a publicação da decisão, aí ele vai recorrer ao STJ e vai pedir um efeito suspensivo da decisão até julgamento final. Acho muito difícil que ele consiga, embora esteja no direito dele tentar, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, através do ministro decano Celso de Mello, até hoje não concedeu a liminar que o governador pediu. É verdade. Já tem esse precedente. E eu estive, coincidentemente, nesses últimos 15 dias, tanto com Suzana Azevedo quanto com Belivaldo. Belivaldo, antes de ontem, esteve comigo e disse com todas as letras, viu, Gilmar, que vai recorrer, por ele até, uma coisa de bom senso, seria deixar isso tudo para lá, que ele colocou a coisa como sendo uma grande nojeira por debaixo dos panos, nos bastidores. Sim. Mas que ele, como homem do direito, não pode aceitar de maneira alguma o que está acontecendo. Não é isso não. A questão é Suzana Azevedo. Né? Você acha que é uma questão pessoal? De Belivaldo com Suzana. Se fosse, por exemplo, se Zeca era Bonfim, que teve o nome cogitado para ser candidato, quando não se resolvia a situação entre Suzana e Belivaldo na Justiça, se Zeca tivesse sido candidato e tivesse ganho, Belivaldo aceitaria. O discurso de Belivaldo... Aliás, boa parte da bancada do governo aceitaria, porque eu me lembro muito bem que eu ouvi deputados do governo, quando houve a primeira votação que deu vitória a Suzana, antes da votação, ouvi 2 ou 3 deputados do governo dizerem o seguinte: bote outro candidato que a gente aceita. É verdade. Eu, inclusive, escrevi sobre isso e foi um rebubu, né? Que eu vi assim mesmo.
Poderá ser Zeca, né? No Correio. Exatamente. A gente fez uma análise e foi aquela conversa Zeca e todo disse mundo que não, negando. mas o nome dele foi exatamente. cogitado mesmo. Mas, Gilmar, no caso de Belivaldo, até reforçando o que você falou, ele, óbvio, vem com um discurso dizendo que ele e Suzana, não, Suzana está no papel dela. A questão é e Suzana. tal. Mas a questão é pessoal, né? A questão é pessoal. A questão é pessoal. Não quero dizer com isso que Belivaldo está certo, Suzana errada ou vice-versa. Mas eu estou apenas dando informação. A questão é pessoal. Até porque, segundo o próprio Belivaldo, Suzana já tinha assinado para colocar Belivaldo no Tribunal de Contas, já tinha se comprometido. Eu já ouvi isso. Ele me disse a questão isso. é a seguinte. Vamos lá. Eu também assinei quando estava lá na Assembleia. A questão é que os deputados assinaram a indicação da candidatura de Belivaldo Chagas num contexto, numa situação que depois foi mudada. E foi mudada pelo governador Marcelo Deda. Quando os deputados assinaram e Belivaldo ganharia folgado, não teria nem inclusive aniversário, nem Suzana seria candidata, é que o grupo liderado pelos irmãos Amorim, que estava com o governador Marcelo Deda, que por sua vez não tinha rompido, porque foi Deda quem rompeu, tinha como certa a candidatura de Valadares Filho ao governo municipal, ou seja, à prefeitura de Aracaju, Certo. um fato que não tinha nem sido noticiado, e o compromisso de votar em Belivaldo Chagas. Esse compromisso acabou quando o Deda rompeu com o grupo. E seria demais também imaginar que a oposição, a nova oposição, fosse votar em Belivaldo. Perfeitamente, depois de tudo, porque aí eu posso dizer, não, mas Deda rompeu com o grupo, mas não foi Valadares. Valadares ficou com Deda. É verdade. Que é um direito que assiste ele. Eu, inclusive, perguntei, e Valadares, como é que fica? Olha, conversei com vários assessores e amigos próximos de Valadares. Tudo que você vem comentando nos últimos meses tem batido certinho, viu, Gilmar? Ninguém ousa dizer nada antes de João Alves confirmar se é ou não candidato. Perfeitamente. E aí eu vou lhe dar duas informações aqui pertinho do final do programa. Primeiro, Belivaldo, não culpe nenhum dos deputados que assumiu o compromisso de votar nele e que depois então votou em Suzana. Porque, repetindo, a situação foi mudada pelo governador Marcelo Deda quando ele rompeu com os irmãos Amorim. É verdade. Mas culpe, Belivaldo, o senador Valadares. Se o senador Valadares, quando Deda rompeu, ficasse com o grupo de oposição, você seria conselheiro. Sem problema nenhum. Sem dúvida alguma. Agora, mas política, mas todos ali são políticos. Já que o veneno começou a cair mais cedo, dizem que os cargos, né? Os tais 600 cargos que Valadares, que dizem que ele tem no governo, falaram mais alto. Ele devia dizer com os cargos tem. Mas ele disse que no governo federal só tem um. O senador precisa. E no Estado? A dúvida agora, senador, é no governo do Estado. É engraçado, Valadares. Meu amigo Valadares, isso é engraçado. Agora, a outra informação que eu deixei aqui para o final do programa é a seguinte. Vamos lá. Valadares, o senador, se prepare. Veja que eu disse aqui semana passada que a imprensa devia perguntar ao governador de Pernambuco, presidenciável Eduardo Campos, se ele pediu ou não pediu aos irmãos Amorim que não decidam, por enquanto, em quem apoiar ou a quem apoiar para a presidente da República. Ninguém da imprensa perguntou. É verdade. Ninguém da imprensa perguntou. Hoje, e os repórteres que trabalham com você? O meu repórter da área é Alex Carvalho, que estava submetido a um processo de revisão da cirurgia na quinta e na sexta-feira que Eduardo eu particularmente não fui lá. Não participou do programa. Mas ninguém da imprensa governista perguntou. E Eduardo Campos chegou e saiu sem dizer o que Valadares gostaria que ele dissesse. Ou seja, que apoia integralmente o acordo do senador Valadares com o governador em exercício, Jackson Barreto. O que ele disse que 2014 é para ser decidido em 2014. Agora eu antecipo, né? Claro, aí eu antecipo. Eduardo Campos quer o apoio do grupo liderado pelos irmãos Amorim. E vai chegar para Valadares. Quando ele resistir muito, ele vai resistir, porque todas as acusações do senador Valadares ao senador Eduardo Amorim têm um único objetivo, que é tentar inviabilizar, então, um acordo Eduardo Campos e o grupo de oposição hoje ao governo do estado de Sergipe. Valadares corre um sério risco de, quando resistir muito, Eduardo Campos, para ter o palanque em Sergipe, dizer, então, Valadares, você é candidato a governador. Inclusive, nesse evento todo, você é muito bem informado, você sabe disso. Nesse evento, o PSB teve que correr, porque o evento foi todo
trabalhado pela oposição, Não né? tem a menor dúvida disso. Aí é torcer pelos irmãos Amorim contra Valadares, nós estamos dando apenas a informação. Aliás, não teve uma informação que eu tenha dado até hoje que tenha sido provada como mentirosa. E graças a Deus, até Graças porque a Deus. o jornalismo praticado aqui é um jornalismo sério, é um jornalismo, e já diz a frase, né? Diga. Jornalismo é tudo aquilo que eles não querem que seja divulgado. Não tenha né? dúvida, né? E a independência é Frase tão célebre. grande aqui no NETV, SNTV, que eu fiz um comentário em relação à comunicação da pré-campanha do senador Eduardo Amorim. Botaram no Twitter que de desculpas, nem peço desculpas, nem converso sobre o assunto, não discuto o assunto, o que eu fiz publicamente eu defendo. É verdade. E só complementando a frase, o resto é propaganda, né, minha gente? Porque jornalismo é o que eles não querem que esteja divulgado. Exatamente. O resto é mera propaganda, publicidade de A, B ou C, que não é o nosso caso. A gente não veio aqui para fazer publicidade, a gente veio aqui para fazer jornalismo e, graças a Deus, com a massa acompanhando, hein? Muita Perfeitamente, gente. aumentando sempre a audiência. A todos um abraço, muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bom final de semana. Com certeza, tudo de bom para você e lembre-se, Construtora Celi é solidez e qualidade em tudo aquilo que faz. E networking, escritório compartilhado, para sua empresa ter um belo lugar de trabalho. Um abraço para todos, até terça-feira, se Deus quiser.